Vídeo de número 7 da Lei 8.112 em exercícios. Questão de número 61. Marque VOF conforme verdadeira ou falsa afirmação. Da mesma forma, você vai ler as alternativas e marcar o seu gabarito e a gente volta comentando. Já pausou o vídeo, já respondeu. Fica dessa forma. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Então vamos entender o contexto. Letra A. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Observe que estamos falando de licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Tem que ser casado ou união estável. Eu sou servidor público, a minha esposa foi eleita deputada federal. Eu posso pedir licença para acompanhá-la. Beleza, está de acordo. Ou ainda, esse é o caso de mandato eletivo do Poder Executivo ou Legislativo. Ou ainda, minha esposa foi deslocada para outro ponto do território nacional para prestar serviço para a administração pública. Eu vou conseguir a licença para acompanhá-la. Letra B. A licença para acompanhar cônjuge ou companheiro terá o prazo máximo de 2 anos? Não. Tempo indeterminado. Se for mandato eletivo, 4 anos. O tempo que durar o mandato, se não houver reeleição. Então, é tempo indeterminado. E letra C. No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em atividade ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com seu cargo. Perfeito. A minha esposa foi eleita, ela é servidora pública. Eu fui, ou melhor, aqui não é o caso de eleição. Aqui a minha esposa foi deslocada de Minas Gerais, por exemplo, lá para o Nordeste para exercer uma função pública. Eu poderei tirar licença, mas a administração pública poderá me ceder o quê? Um exercício provisório em um órgão ou entidade da administração federal direta, administração direta, os órgãos do Poder Executivo, ou ainda as autarquias. Por exemplo, autarquia nós temos INSS, fundacional, qualquer fundação pública. Então poderei prestar esse serviço nesses locais, desde que seja compatível. Por exemplo, um servidor administrativo, eu sou aqui, prestarei a mesma função provisoriamente nesses órgãos. Então será um deslocamento e não uma licença propriamente dita. Letra D. A licença concedida para acompanhamento de cônjuge será remunerada de forma alguma com base no tempo de serviço. Não. Essa licença, pessoal, para acompanhar cônjuge é uma licença sem remuneração. Eu não vou perder o vínculo. Eu sou efetivo. Quando terminar aquela licença, eu vou voltar para a minha função de servidor público. Mas ela é sem remuneração, salvo no caso da letra C, quando nós teremos um exercício provisório. Então, para entender, ela pode ser concedida a cônjuge companheiro quando for deslocada para o exterior ou outro estado e ainda por mandato eletivo. É um tempo determinado, eu posso posso ter um exercício provisório no local da licença e a licença nunca será remunerada. Ok? Tempo indeterminado. Cuidado que a prova vai perguntar se é 2 anos, se são 3 anos, 4 anos, é tempo indeterminado. 62. Julgue as afirmações a seguir. Ao servidor convocado para o serviço militar, será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica. 2. Concluído o serviço militar, o servidor terá 30 dias com remuneração para reassumir o exercício do cargo. Qual é o nosso gabarito? Letra A. Somente a 1 está correta. Então, o servidor foi convocado para prestar serviço militar. Ele é servidor público. Então, será concedida licença. Ele não vai perder o emprego. Quando terminar o serviço militar, ele volta para aquela função pública, na forma e condições previstas em o quê? Legislação específica. A legislação específica vai disciplinar essa situação. E no caso 2, concluído o serviço militar, o servidor terá 30 dias sem remuneração e não com remuneração para reassumir o cargo. Eu fiquei 1 ano servindo o Exército.
eu vou diretamente voltar para o serviço? Não, eu posso descansar um mês, mas sem remuneração, ok? Somente então a 1 está correta. No caso de... Então nós temos dois casos aqui sem remuneração. A questão 61, nós temos que é sem remuneração, a licença para acompanhar cônjuge, e no caso também de serviço militar, aqueles 30 dias também sem remuneração. Questão de número 63. Marque a alternativa incorreta. Leia as alternativas e a gente vai comentando. Já respondeu? A alternativa incorreta, que é o nosso gabarito, é a letra B. Vamos na letra A. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Portanto, houve a convenção no meu partido, eu sou servidor público, decidi que eu serei candidato. Portanto, daquele dia, na convenção do partido, até o dia anterior ao registro, eu posso tirar licença. Esse período é sem remuneração. Eu sou servidor público, eu posso então me dedicar à candidatura, mas sem remuneração. Desde a convenção partidária até o registro é sem remuneração. A letra C. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia e assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado a partir do dia imediato ao registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral até o 10º dia em seguinte ao pleito. Então, nesse caso aqui, 2, a lei vem proteger a moralidade administrativa. Imagine aquele que tem um cargo de direção, chefia, assessoramento, fiscalização, e ele é candidato. Ele vai ficar assim, sem condições de exercer sua profissão. Ele vai fazer vistas grossas por causa da natureza da sua função. Por isso é compulsória. Imediatamente ele será afastado a partir do registro da sua candidatura diante da Justiça Eleitoral. Isso é mais decoreba, mas você tem que guardar para a prova. Quem exerce cargo de chefia e assessoramento, direção e fiscalização deve ser afastado imediatamente a partir do momento do registro. E a letra D. A partir do registro da candidatura, aí são todos, até o 10º dia seguinte à eleição, o servidor fará jus assegurados os vencimentos do cargo efetivo pelo período de 3 meses. Os outros candidatos, que são servidores públicos, mas que não exercem cargo de direção, chefia e assessoramento na localidade onde ele vai se candidatar, eles podem sim, eles vão ser afastados, eles fazem jus, serão afastados e vão receber pelo prazo de 3 meses. Observe que estamos falando de servidor público federal. Então, ele também está correta. E a letra B. A partir do registro da candidatura até o 15º dia seguinte à eleição, o servidor fará jus à licença como se em exercício estivesse. Não, isso foi revogado. Já foi assim, não é mais como se... Portanto, essa letra B está completamente errada. Então, nosso gabarito incorreto é a letra B. Próxima questão, questão de número 64. Julgue a afirmação que se segue. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está certo. Pessoal, preste atenção. Observe o seguinte. A cada quinquênio de efetivo exercício. Eu sou efetivo, então a cada 5 anos eu terei o quinquênio. Então a cada 5 anos o servidor poderá, no interesse da administração. No interesse da administração. Não é no próprio interesse do funcionário. Ou seja, o próprio interesse do funcionário não vincula a administração, tem que estar disposta a ceder, a afastar este funcionário para que ele possa participar de curso de capacitação profissional.
curso de capacitação profissional, e observe que são inacumuláveis. Se eu fiquei, por exemplo, 2 quinquênios, 10 anos sem fazer o curso, eu ficarei 6 meses? Não, não são acumuláveis esses períodos. Período de 3 meses. Portanto, a cada 5 anos eu faço jus eu tenho direito de licença para curso de capacitação, desde que haja interesse da administração pública. Questão de número 65. Julgue as afirmações a seguir. Será concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos sem remuneração. 2. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor no interesse do serviço. Qual é o nosso gabarito? É a letra B. Somente a segunda está correta. Olha o que está dizendo o item 1. Será concedido ao servidor ocupante de cargo efetivo. A lei diz o seguinte, olha, a critério da administração poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de 3 anos consecutivos sem remuneração. Portanto, isso acontece. Eu não estou mais em estágio probatório, já tenho no mínimo 3 anos de efetivo exercício. Não estou mais em estágio probatório. Eu posso pedir à administração licença para tratar de assuntos particulares por até 3 anos consecutivos. A administração não está vinculada a meu pedido. Portanto, está errado o item 1. Será concedido ao servidor? Não. Poderá ser concedido a critério da administração. E olha o parágrafo único. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou no interesse do serviço. É verdade. A licença poderá ser interrompida. Durante 1 ano, eu já resolvi todos os meus problemas. Quero voltar. Eu posso voltar. E ainda, se a administração entender que necessita de mim, com 2 anos, 1 ano e meio de licença, ela pode me convocar de volta e eu serei obrigado a voltar ao serviço público. Questão de número 66. Antes da questão 66, vamos ler o artigo 92, um pouco de teoria, mas é importante. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação em âmbito nacional, sindicato representativo de categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, ou ainda para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na linha C do inciso 8º do artigo 102 dessa lei, conforme disposto em regulamento, observados os seguintes limites. Então, vamos parar por aqui. Vamos entender esse artigo 92. Eu exerço a profissão, por exemplo, na categoria de agente penitenciário federal. É regido pela Lei 8.112. E eu quero, então, participar do sindicato, ser presidente do sindicato. Eu posso ter, então, licença sem remuneração para o desempenho dessa função. Ainda, e o seguinte, o importante aqui, a partir da linha 1, 2, 3, nós temos o quantitativo, isso já caiu em prova. Portanto, é assegurado. Olha, aqui não é facultativo. A administração está vinculada a essa licença, desde que seja conforme os itens abaixo que nós leremos agora. Item 1. Para entidades com até 5.000 associados, 2 servidores. É decoreba e a gente tem que decorar mesmo para a nossa prova. Entidades tem menos de 5.000 associados naquela entidade. Então, 2 servidores poderão tirar licença para trabalhar como sindicalizados ali. Para entidades com 5.001 a 30.000, serão 4 servidores. Então, mais um número aqui. Acima de 5.000 até 30.000, menos de 30.000, serão 4 servidores. Para entidades com mais de 30.000, 8 servidores. Entidade de classe, associações, sindicatos com mais de 30.000 servidores, então 8 poderão sair, tirar licença sem remuneração,
Mas como? E como que ele vai sobreviver? Ele vai sobreviver com o salário pago pela associação, pelo sindicato, pela a entidade fiscalizadora da profissão, ou pelo salário de gerência e da administração da sociedade cooperativa. Portanto, não vai receber a sua remuneração como servidor público. E o parágrafo 1º diz o seguinte: somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para os cargos de direção ou de representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente. Deve estar cadastrada, então, essa entidade, esse sindicato, deve estar cadastrada no órgão competente, deve haver o registro de constituição, conforme as normas constitucionais. E 2. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada no caso de reeleição. O meu mandato como presidente do sindicato é de 4 anos e uma reeleição. Então, 8 anos vai durar a minha licença e eu vou receber o salário como presidente do sindicato e não como profissional da categoria. Importante para a prova: 5.000 até 5.002, de 5.000 a 30, menos de 30, 4, acima de 30, 8. 2, 4 e 8. É a progressão geométrica aí. Vamos lá, aritmética. Vamos lá. Eu já falei que a licença terá duração igual ao mandato, podendo ser renovada. Continuando, questão de número 66. Julgue a afirmação a seguir. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, do Estado ou do Distrito Federal e dos municípios, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança e em casos previstos em leis específicas. Isso está certo ou errado? Está correto, é isso mesmo. Poderá haver, então, essa cessão. Um funcionário poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, para exercício em cargo em comissão ou ainda de confiança e outros casos previstos em lei. Pode haver, sim. O servidor poderá ser cedido. Guarde sempre essas palavras: poderá, ou deverá, ou será. Aqui é poderá. O artigo 93, parágrafo 1º, diz o seguinte: na hipótese do inciso 1, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, o ônus da remuneração será do órgão da entidade cessionária, mantido o ônus. A entidade cessionária é aquela que está sendo beneficiada com o servidor. O servidor público, ele é federal, foi concedido para um cargo de confiança estadual. Quem vai pagar? O Estado. Parágrafo 4. Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da administração federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal para fim determinado e prazo certo para o cedente nos demais casos. Neste caso aqui, imagine que eu tenha passado um concurso para a Polícia Federal, cargo administrativo, e um concurso recente, está completo o quadro de funcionários. E existe outro órgão da administração direta do Poder Executivo Nacional precisando de funcionários. Então, mediante autorização expressa, o presidente tem que autorizar expressamente. Eu irei então trabalhar nessa repartição por prazo certo, ou melhor, para fim determinado e o prazo certo para o cedente nos demais casos. Ou seja, pode ser para um fim, determinado fim, até a solução. O prazo será indeterminado, mas o fim é determinado, ou prazo certo nos demais casos. Não é um fim específico, mas não é um fim específico, então, durante o período você vai servir naquele outro órgão. O que ocorre? Autorização expressa do Presidente da República. De um órgão para o outro, em todos os casos, autorização expressa do Presidente. Questão de número 67. Pause o vídeo, leia e dê sua resposta. Vamos lá. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições, exceto o nosso gabarito é a letra A. Vamos na B? Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado
optar pela sua remuneração. O servidor público investido em mandato eletivo. Eu fui eleito prefeito. O que acontece? Eu vou afastar do cargo e vou optar pela minha remuneração. Qual que eu vou optar? A que eu ganhar mais. Por exemplo, imagine que você é um servidor de um município muito pequeno. O salário de prefeito é pequeno, é baixo. Você é um policial federal, ganha mais. Então você vai poder optar pela sua remuneração. Então, isso que está dizendo. Se é lógico, se for num município maior, o salário de prefeito será muito maior. Letra C. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Eu trabalho de dia, o vereador trabalha à noite, então beleza, eu vou receber o salário como servidor público de dia e ainda como meu salário de vereador, não vai atrapalhar nas reuniões nem nada. Se não for compatível, eu largo do meu serviço e vou ser somente vereador e vou optar pela remuneração. Qual que eu vou optar? A que paga mais, é lógico. Letra D. Tem muito médico aí, prefeito, que sai e fala que estou renunciando ao salário de prefeito. Não é nada, é porque o salário como médico efetivo é maior. D. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em serviço estivesse. Perfeito. Ele se afastou do cargo, mas a contribuição é obrigatória. O servidor contribuirá para a Seguridade Social como se estivesse em exercício. Vai ser descontado ali como se na remuneração, como se ele estivesse em serviço. Portanto, na sua aposentadoria, não será prejudicada por causa do seu mandato eletivo. A letra E. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce mandato. Ele foi eleito vereador e acumulou ali a sua função. A administração pública, federal ou estadual, por ser contra aquele partido, manda ele lá para o fim do mundo. Não pode. De ofício, não. De ofício é no interesse da administração. Pode sim, a pedido, mas de ofício, não. Seja mandato classista, entidade de classe, sindicato ou mandato eletivo também. Prefeito, vereador, deputado estadual. E a letra A. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado, salvo se houver horário compatível? Não. Vamos corrigir essa questão para ficar certa. Não existe nessa hipótese a previsão de horário compatível. Para ficar certo, tem que ser assim, olha. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Perfeito. Mandato federal, governador, deputado, senador, qualquer um deles. Estadual, deputado estadual ou do Distrito Federal. Então, nestes casos, obrigatoriamente, afastará da sua função. Questão de número 68. Julgue a afirmação a seguir. Nenhum servidor dos poderes executivo, legislativo e judiciário poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial sem autorização do presidente da República. Certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. Como é que é? Errei. Nenhum servidor dos poderes executivo, legislativo ou judiciário poderá ausentar-se do país para estudo em missão oficial sem autorização do presidente da República? Sim, porque isso é errado. O presidente da República vai autorizar o afastamento daqueles funcionários do executivo. O presidente da Câmara dos Deputados vai autorizar o afastamento daquele servidor da Câmara, do Senado, respectivamente, o presidente do Senado e o presidente do STF vai também da mesma forma autorizar a saída, o afastamento do país para estudo ou missão do seu funcionário. Portanto, o presidente da República, somente os funcionários do Executivo Federal. Ok? Cada chefe de poder vai autorizar a saída do seu servidor. Lembrando que no caso de Câmara e Senado, o presidente do Senado no Senado e o presidente da Câmara na respectiva Câmara. Como está no artigo 95. 69. Marque a alternativa incorreta. Você vai ler e dar sua resposta. Já respondeu? A alternativa incorreta é a letra E. Vamos começar a dar? A ausência em missão
ou estudo no exterior não excederá 4 anos, e fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. Eu tirei licença para missão ou estudo no exterior. Qual é o período que eu posso ficar lá? 4 anos. E eu quero mais uma. Só depois de 4 anos que eu voltei e trabalhando em casa, na minha repartição, somente após 4 anos eu posso tirar outra licença para estudo ou missão no exterior. A um servidor beneficiado com a licença para missão ou estudo no exterior, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido igual período de afastamento, ou seja, 4 anos. Só após 4 anos de serviço que eu posso tirar, que eu posso me exonerar, sair do serviço, eu pedir licença, ser afastado por minha vontade, ou ainda qualquer afastamento, seja para tratar de assuntos particulares ou outro. Se eu fizer, eu vou ter que ressarcir, eu vou ter que pagar uma indenização daquilo que foi gasto comigo no exterior. Letra C. As regras da licença para estudo ou missão no exterior não se aplicam aos servidores da carreira diplomática. Perfeito. Isso está previsto na lei. Não se aplica à carreira diplomática essas regras. E letra D. As hipóteses, condições e formas para autorização ou estudo ou missão no exterior, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento. Perfeito. Isso está na Lei 8.112. As regras estão em regulamento. E letra E. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com qual coopere, dar-se-á com remuneração integral? Não. É com a perda total da remuneração. Imagine que o Brasil, um servidor público brasileiro que trabalha ali no INSS, ele se afasta para trabalhar na ONU. Ele vai receber sua remuneração integral? Não, ele vai perder totalmente a sua remuneração. Vai ser afastado sem remuneração e vai receber lá da ONU, não aqui do Brasil. Ok? Então, última questão desse vídeo. 70. Julgue a afirmação a seguir. Não fará jus à licença para estudo ou missão no exterior o funcionário que tiver menos de 5 anos de efetivo exercício na administração pública federal. Isso está certo ou errado? A alternativa está errada. Isso não existe, pessoal. Não existe, já caiu em prova, mas não existe. Não fará jus à licença para estudo no exterior um funcionário que tiver menos de 5 anos. Isso aí é para tentar confundir com o quinquênio, que faz com que o funcionário tenha alguns benefícios. Portanto, não. É lógico que a cada quinquênio ele possa tirar 3 meses de licença para curso de capacitação. Curso de capacitação a cada 3 meses. Portanto, não condiz com o que está pedindo a nossa questão. Terminamos aqui mais esse vídeo. Eu espero você no próximo. Muito obrigado. Inscreva-se no canal e até a próxima.